Buenísimo chicos, sean todos muy bienvenidos a mi canal, sí, Españolar, yo me llamo Emilia y soy profe sí, aquí en este canal. En nuestro vídeo de hoy, sí, en nuestra clase vamos a seguir estudiando el alfabeto fonético de la lengua española. En nuestra primera clase estudiamos el alfabeto fonético, pero miramos las vocales, sí, el sonido de A, E, I, O, U. Después estudiamos las otras consonantes del alfabeto, entonces voy a dejar todos los vídeos acá abajo para que usted pueda mirar los otros contenidos también acerca de este. Recordando que el alfabeto fonético es fundamental, es el inicio de todo cuando estamos buscando mejorar nuestra pronuncia y hablar con más confianza en español. Buenísimo, entonces vamos a empezar, ¿sí? Para que não percamos tempo, sim? Então, vamos lá, pessoal, deixa eu só recapitular um pouquinho aqui, para quem ainda não tem muito domínio da língua espanhola, entender perfeitamente, poder acompanhar junto com a gente. Então, pessoal, hoje a gente vai ver novamente, vamos seguir, né, nossos estudos com o alfabeto fonético. Então, na aula de hoje, é a nossa aula 3, sobre o alfabeto fonético. Vou deixar aqui embaixo a aula 1 e a aula 2 para você não perder os conteúdos. Na primeira aula eu falei também algumas dicas sobre compreensão auditiva, que é fundamental para nos ajudar a falar melhor em espanhol. Então, ouvir e falar são habilidades que a gente precisa desenvolver, ok? E é possível desenvolver de uma forma bem divertida. Então, não deixe de ver os outros vídeos para você poder ver também essas outras dicas. E na aula de hoje a gente vai seguir falando sobre o alfabeto fonético, vendo outras consoantes. Na aula 1 a gente falou sobre o som das vogais. Então, vamos começar? Vamos a empezar, chiquitos. En nuestra clase vamos a ver entonces las otras consonantes del alfabeto de la lengua española. La letra de hoy es la letra J. Buenísimo. Esta letra es un poquito complicada, ¿no? Así como la letra G, la letra J, son sonidos próximos, pero no son iguales. Y para nosotros que hablamos portugués, la letra G y la letra J son un poquito complicados para conseguirmos hablar perfectamente. Pero es posible hablar, sí, es posible practicar, pero recordando lo que ya hablé, es necesario que ustedes busquen practicar, sí, el alfabeto fonético, la comprensión auditiva, por lo menos 30, 20 minutos por día, sí. ¿Cuántos días usted pudiera a lo largo de tu semana? Si es posible trabalhar isso 3 vezes ou todos os dias é fundamental para melhorar tu pronúncia, sim? Então, pessoal, como eu falei, né, no vídeo anterior eu falei sobre a letra G. A letra G e a letra J são as letras que têm o som mais difícil para a gente que fala português. Difícil porque a gente movimenta a boca de uma forma diferente. O que é interessante a gente falar sobre o alfabeto fonético também é que de uma língua para outra existe uma movimentação na nossa boca totalmente diferente. Então, quando a gente está falando português, a gente move a boca de uma forma, a gente move a língua de uma forma, ok? E para a gente conseguir desenvolver a pronúncia na língua espanhola ou em qualquer outro idioma que a gente está aprendendo, a gente precisa praticar e dedicar pelo menos de 30 a 20 minutos por dia. Se você conseguir 3 vezes na semana ou a semana inteira dedicar esse tempo, 1 hora seria o ideal, mas eu entendo que nem sempre é possível. Por quê? É toda uma questão também de movimentação, é uma questão física também, tá? Então, a gente não só está trabalhando aqui com o som que a gente vai produzir, a gente também está trabalhando aqui com a movimentação dos músculos da face. Às vezes os alunos falam assim para mim, eu tô muito travada, eu não consigo destravar a minha cara. Aí eu falo assim, gente, então, isso leva tempo, né? Por isso que é necessário a gente praticar. E busque praticar com coisas que você goste. Uma música que é interessante para você, vendo coisas que você possa praticar a compreensão auditiva, como um filme, por exemplo, né? E busque sempre conteúdos originais, porque assim você também aprende um pouco mais sobre a cultura, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre a letra J e sobre esse som. Eu vou falar aqui rapidinho em português e já vou mostrar para vocês como é que fica em espanhol, mas vamos só entender como é que faz essa parte aqui da boca. A letra J é aqui na garganta,
De que maneira na garganta? Vamos entender. Sabe quando a gente tem um negocinho aqui assim na garganta, né? E tá incomodando, a gente tem que tirar? Aí, professora, pois é. Aí a gente fica... a gente faz isso, né? Mas não é bem isso, não. A gente tem que encontrar aqui a nossa garganta. Olha o som, ó. Ro. Eu sei, é estranho, né? Mas é esse som. Não precisa ser com força, tá? É esse som. Tá? Então, vamos lá. Rota. Ramon. Juan. Ramon. Juan. Ok? Então, aqui, o que é um jamón? Jamón, em português, é presunto. Então, jamón é presunto na língua portuguesa. Cuidado que a palavra presunto também existe em espanhol e é um falso amigo, tá? Depois a gente fala sobre falsos amigos, mas presunto também existe. Só para a gente entender que jamón significa na língua portuguesa presunto, tá? E o que é Juan? Juan é um nome próprio, tá? É o nome de uma pessoa. Aqui a gente traduziria para João, por exemplo, tá? Mas normalmente a gente não costuma traduzir nomes, ok? Então seria Juan mesmo. Então a letra, gente, é aqui, ó. Ramon, Juan, tá? Uma outra coisa que também uma vez uma aluna falou isso para mim, eu achei muito interessante, então eu vou compartilhar com vocês, porque conhecimento a gente compartilha, para a gente sempre poder aprender mais. Existe uma palavra na língua espanhola que é bem parecida com Ramon, só que ela não se escreve com J, ela se escreve com R. Ramon. Veja como o som é diferente. Ramon, que significa em português presunto, se escreve com J. Ramon, ó, Ramon. Tá? Essa outra palavra é muito parecida com a palavra Ramon, porém não se escreve com J, se escreve com R. Ramon, ó, Ramon, ok, se escreve com R. Então vamos entender uma coisa muito importante. Ramon com J, Ramon e Ramon. É a mesma coisa, professora? Não. Eu achei interessante porque a aluna trouxe isso para mim e estou passando para vocês. Quando se escreve com R, Ramon, é o nome de uma pessoa, tá? Ramon, por exemplo, se a gente fosse querer traduzir. Ramon é o nome de uma pessoa. Então, com R é nome de pessoa. E com J é o presunto. Ramon. Ok? Vamos seguir. Letra K. Como em português, quilômetro, quilo, ¿sí? La letra L. La L sufre cambios en español, ¿sí? Vamos a ver. Cuando la letra L empieza una palabra, como aquí, tenemos aquí, ¿no? La L empezando una palabrita. Es igual que la lengua portuguesa. Por ejemplo, lápis, lápis. Lâmpada, lâmpada, ok? Então, é o mesmo som, professora. A letra L tem o mesmo som da língua portuguesa? Sim e não. Vai ter o mesmo som da língua portuguesa quando a letra L começar a palavra. Então, tá lá no início da palavra, lápis, lâmpada, lápis, lâmpada, é igual. Porém, quando a letra L aparece no final de uma palavra, ela muda totalmente da língua portuguesa para a língua espanhola. Pois é. Então, atenção, tá? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o costume de falar a palavra fácil, como tá aqui, né? O L aqui no final com o som de U. Eu não vou falar que em todo o território brasileiro a gente fala assim, porque existem algumas variações, ok? Mas aqui no Rio a gente tem mania de falar fácil, né? O L, quando aparece no final, normalmente a gente fala com o som de U. Porém, no Brasil pode ter alguma variação diferente que eu desconheço. Se você conhece, põe aqui embaixo que vai ser muito interessante a gente compartilhar
esse conhecimento. Porém, aqui no Rio a gente tem essa mania. Todo L que aparece no final da palavra, a gente põe o som do U. Fácil, né? Aí a pobre da criança está lá aprendendo a escrever, quer escrever fácil com U, mas não, é com a letra L, ok? Então, vamos lá. O que acontece na língua espanhola? É igual, professora? Não. Aprende comigo uma regra muito simples. A letra L na língua espanhola sempre terá o som de L. É. Sempre vai ter o som da letra L. Então, nunca vai ter som de U, ok? Vamos pensar nisso assim. Nunca vai ter som de U. Quando ela começa a palavra, ela vai ter som de L. Lápis, lâmpada. E quando ela está no final, som de L em espanhol. Fácil. Fácil. Sil. Ok? Sil. Tô fazendo assim para vocês verem o movimento, tá? Mas não precisa ficar assim, não. É só para vocês verem o movimento. Fácil. A língua toca lá no céu da boca, mas não lá atrás. Ela vai tocar atrás dos dentes, ó. Fácil. Sil. Si. Sil. Ok? Pois é. Não precisam falar dessa forma, é só para vocês começarem a trabalhar essa movimentação. Depois isso vai parecer natural, ok? Então, fácil, lâmpada, lápis. Tranquilo? Vamos seguir. M. La M es como en portugués, madre, mameluco. Que es madre? Madre é mãe, tá? Não é a madre superiora lá, né? De crianças católicas como a gente tem. Não é a madre, tá? Madre em espanhol é mãe. Agora, mameluco. Que é o mameluco? Mameluco, eu acredito que tenha outras variações, né? Porém, eu não consegui encontrar outras variações em espanhol. Porém, se você conhecer outras variações na língua espanhola para a palavra mameluco, pode colocar aqui embaixo também, que a gente aprende mais um pouco. Mameluco é como se fosse uma jardineira. É essa roupa aqui, ó, que a menina tá usando. Isso aqui é um mameluco, tá? É como se fosse uma jardineira. Aqui a gente chama de jardineira, né? Mas também, eu acho que aqui também tem outros nomes. Eu esqueci agora em português, mas acho que tem... Se eu lembrar, eu coloco aqui nos comentários, tá? Mas acho que tem outro nome, sim. Porque jardineira aqui costuma ser aquela que é mais curtinha, né? Tipo um short. Mas, quando eu lembrar, eu coloco aqui embaixo nos comentários para vocês. Em português tem outro nome também para esse aqui, ok? Mas em espanhol é mameluco, tá? Então, o M na língua espanhola tem o mesmo som da língua portuguesa. Madre, mãe, mameluco, jardineira, ok? Vamos seguir. E la N em la língua espanhola é igual que la língua portuguesa. Navio, novio, sim? Então, vamos entender aqui. Navio é o navio mesmo. Novio. O que é um novio, né? Então, novio, normalmente em português, novio seria noivo, né? A pessoa parece muito aquela palavra noivo da língua portuguesa, né? A pessoa que está noiva de alguém, que está de compromisso no dedo, que vai se casar, né? Compromisso no dedo foi ótimo. Tá com compromisso, um anel de compromisso, vai casar, é noivo, né? Só que em espanhol a palavra novio é um falso amigo. E na verdade, novio, quando a gente traduz para o português, é namorado. Ok? Não noivo. Então, assim, novio é um namoro. Quando eu estava fazendo a minha pós, eu tive contato com outros alunos de outros países e eu conheci um colombiano e até um peruano também, e eles falavam que lá, né, não sei se era na região que eles moravam, porque isso também pode ser diferente, falar que alguém era novio também tinha, assim, um sentido muito profundo, sabe? Não era como, assim, não era falar que a pessoa estava ficando com alguém. Novio era uma coisa séria. Eles falaram que não era
não chegava a ser um noivado, né? Não tinha nada a ver com essa parte do português. Mas para eles chamarem alguém de núbio era uma coisa muito séria, né? Era um relacionamento sério, não era ficar, não, ok? Então era um namoro sério, não era noivado, mas era um namoro sério, ok? Então vejam como a questão cultural também vai influenciar algumas expressões, tá? Bueníssimo. E la ñ? Bom, la ñ. Essa letra aqui, vamos só lembrar que a gente, quando estudou o alfabeto gráfico, que eu também vou deixar aqui embaixo esse vídeo para vocês. Quando a gente estudou sobre o alfabeto gráfico, a gente viu que na língua portuguesa não existe essa letra, né? Não existe a letra ñ, mas existe uma letra próxima, né? Que é a letra NH. O NH do português é próximo do ñ da língua espanhola. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Graficamente, a escrita é diferente. Então, ñ não se escreve da mesma maneira que o NH, mas o som é parecido, tá? Olha só, unha, 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 sim? Unha, tranquilo? Como seria em português? Unha, 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 tá? Então, o som é bem parecido, a grafia é diferente, porém, vamos pensar que é como se fosse a representação do NH, que aí vai ser um pouco mais fácil pra gente, ok? Bueno, vamos a seguir. Bueno, chiquitos, es eso, sí, nuestra clase terminó, pero no se olvide de se inscribir, poner su gusta, de clicar en la campana de las notificaciones para poder ver todos los contenidos de este canal y también no se olvide de ver si el blog, que hay muchos contenidos interesantes también. Y si conoce, si hay alguien que está necesitando aprender español o le gusta mucho estudiar español, comparte este video también, sí, porque me ayuda mucho. Y es eso, sí, no dejes de ver los otros contenidos sobre el alfabeto fonético que yo voy a poner acá abaixo, ¿sí? Muchas gracias, chiquitos! Muito obrigada, pessoal, e não deixem de ver os outros conteúdos sobre o alfabeto fonético que eu vou colocar aqui embaixo, ok? É isso, hasta luego, tchau!